Esse vai ser aquele típico vídeo à prova de desculpas, porque não ter resultado porque está com dor no joelho não é mais um problema. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou compartilhar com você a estratégia que eu uso para as minhas alunas, para os meus alunos que têm dor no joelho, conseguir emagrecer de forma eficiente e ter aí um resultado estético muito satisfatório dentro da musculação. Então, primeiro, vamos entender como que a gente tem que analisar uma pessoa que está com dor. É sedentário? Sedentarismo pode causar dor no joelho. Já treina, porque pelo o que eu mais vejo nas academias, principalmente, é que a estrutura inteira do treino está toda montada errada. E às vezes isso causa um desequilíbrio mecânico, né, que é o que a gente chama de desequilíbrio musculares aí, que vai causar mais dor no joelho ainda, em vez de fortalecer de fato. Então a gente precisa analisar todas essas coisas na hora que a gente está montando um treinamento. O que eu observo muito no treinamento das mulheres, né? Muitas querem definir as pernas. Então o que elas falam para os respectivos professores, né? Passa um treino para mim para definir a perna. Ou às vezes vai vendo muitos vídeos no YouTube de como montar treino e tudo mais e tenta montar o treino por conta. E o que acontece? Às vezes tá colocando muito exercício para quadríceps e pouco exercício para posterior ou pouco exercício para glúteo, porque afinal de contas o foco é definir as pernas e aí procura quais são os melhores exercícios para definir as pernas e no geral são exercícios voltados para quadríceps. Resultado, dor no joelho. Fora isso, eu estou considerando que a execução está correta, né? O que também a gente sabe que é uma mentira. Muitas das vezes quando a gente vai fazer as execuções, vocês principalmente, erram nas execuções. Por quê? Porque vê não sei quem fazendo e aquela pessoa às vezes já está com o corpo mais adaptado para fazer uma variação diferente, você não tem a estrutura que a pessoa tem, vai tentar fazer igual e dá cagada. E é claro que vai dar cagada, você não está fazendo da forma correta, não está respeitando o seu corpo, não está respeitando o seu tempo de treinamento na hora de fazer a execução. Então vamos lá, vamos alinhar tudo que eu acabei de falar só para a gente ter uma linha de raciocínio de como funciona. Então primeiro, vamos entender que a montagem do treinamento ela é muito importante. O que a gente chama de periodização do treino, ela é muito importante, porque, principalmente quando a gente fala das mulheres, tá? Que tem 6 vezes mais chances de machucar o joelho em relação aos homens. Mas isso serve para homem também. Presta bem atenção. Se você tem muito exercício de quadríceps e pouco exercício para contrabalancear esses exercícios de quadríceps, provavelmente você vai sentir dor no joelho sim. Por quê? Porque o nosso quadríceps naturalmente ele já é muito forte. Então, se você continua dando muito mais estímulo para ele de força em comparação aos outros exercícios, você vai sobrecarregar essa musculatura e tudo que a gente sobrecarrega no corpo geralmente dá ruim, tá? Então, como que dá ruim? Através da dor. Você começa a sentir muita dor no joelho por conta disso. Você quer ver um exemplo? Geralmente, quando eu pego, né, os treinos das alunas, aí o histórico de treino, vem alguma coisa mais ou menos assim, ó. Agachamento, exercício muito bom para quadríceps. Leg press, hack invertido ou hack tradicional. Afundo, ou seja, não estamos nem falando de número de série ainda, tá? Mas só de exercício, aqui já tem 4 exercícios para quadríceps. Cadeira flexora, mesa flexora e panturrilha. Esse é o treino. Aí você vai ver, tem 2 exercícios de posterior de coxa e 4 exercícios para quadríceps, cara. É claro que seu joelho vai gritar, vai urrar, por mais que você esteja fazendo a execução correta. A diferença de carga de uma musculatura para outra está muito alta. Então, obviamente, que o seu joelho vai gritar. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, equaliza o seu treino. A mesma quantidade. Se você não sabe exatamente como que você vai fazer para equalizar, tem 2 opções. A primeira, você me contrata como o seu treinador e deixa essa responsa para mim, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te entregar os melhores resultados estéticos ali para você recuperar sua autoestima, sua confiança e ainda vou diminuir essa sua dor que você está sentindo no joelho. Na minha opinião, essa é a melhor opção que você tem, link na descrição. A segunda opção que você tem é você tentar fazer por conta, e se você for fazer por conta, então faz o seguinte. O ideal seria você contar números de séries, mas isso pode causar muita confusão na sua cabeça, ainda mais se você não tem todo esse background sobre biomecânica e tudo mais, então vamos fazer o seguinte. Quantidade de exercícios que você colocar para quadríceps, você precisa equalizar e colocar também para glúteo e para posterior de coxa. Lembrando que quando a gente vai falar sobre exercícios multiarticulares, a gente precisa levar em consideração que dá para usar 2 coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, assim, ó, o agachamento você pode contar tanto para quadríceps quanto para glúteo, tá?
Stiff você pode contar para posterior de coxa e para glúteo. Levando isso em consideração, você precisa fazer essas alterações no seu treino para o seu quadríceps dar uma relaxada, cara, porque ele está muito tenso. E músculo tenso é igual a dor na articulação. Por enquanto eu só falei da estruturação de treino, mas tem também a parte de execução. Então essas geralmente são as duas coisas. Você precisa acertar as execuções durante o treinamento para você não sofrer com dor. Essa é a parte mais óbvia. É o que eu falei no começo do vídeo. Às vezes você acha que está fazendo o exercício certo, mas não tá, porque às vezes você está copiando da blogueira, que é a blogueira, ou sei lá, do bodybuilder, que ele já tem um corpo adaptado para fazer às vezes alguma variação diferente, um jeito de pegar o músculo diferente, que você, vamos ser sinceros aqui, que você nem precisa ainda. Você nem está em condição de fazer isso ainda, você não precisa. Então a gente precisa ter essas duas coisas em consideração. Se você quer melhorar o seu joelho, você não vai fazer exercícios próprios para o joelho, levando em consideração os dois itens que a gente falou anteriormente. Você vai focar em exercícios para quadril. Exatamente. Então a gente precisa fazer mobilidades para a região do quadril, mobilidade também para a região do tornozelo. Porque o que acontece? O nosso joelho, ele fica bem no meio entre o tornozelo e o quadril. O quadril e o tornozelo são regiões hipermóveis. Você vai ver que o seu tornozelo ele mexe para todos os lados, ele faz todo tipo de movimento. É igual o punho, ó, tá vendo? Ele vai para lá, vai para cá, vai para cá. E o quadril seria como se fosse o ombro. A mesma coisa, ó, ele é super móvel, ele gira, ele sobe, ele faz muito movimento. E o cotovelo, né, que a gente está fazendo o comparativo como se fosse o joelho, ele não, ó, ele só vai para frente e para trás, que é o que a gente chama de articulação de dobradiça, porque ele só mexe para frente e para trás, só flexiona e estende. Então, o que acontece? Duas regiões hipermóveis, se elas não tiverem se movendo como deveriam, ou se elas não tiverem com a estabilidade que elas precisam, quem vai pagar o pato no final de tudo isso vai ser o joelho. Então é por isso que quando a gente fala sobre fortalecimento inteligente e sobre fortalecimento de joelho, a gente precisa começar, na verdade, antes, focar nas regiões distantes dele ali, próximas porém distantes, né? Então, a gente tem que ir para o tornozelo e tem que ir para o quadril. Fortalecendo essas duas regiões das extremidades, você vai ver que, nossa, a dor no seu joelho vai diminuir muito, tá? Isso se você não tiver com uma lesão muito mais séria, né? Mas mesmo se você tiver com uma lesão muito mais séria, o fortalecimento na recuperação, no pós-cirúrgico, seja lá o que você for fazer, é muito importante, muito importante. Inclusive, bons ortopedistas geralmente falam o quê? Para quem tem, às vezes, um problema, que é caso cirúrgico no joelho. Fortalece primeiro, porque depois, no pós-cirúrgico, a recuperação ela é muito melhor e muito mais rápida. Se você quer emagrecer e tá com dor no joelho, você precisa se atentar a todos esses pontos que eu falei, porque esses pontos são muito importantes para que depois que você consiga desenvolver isso, ter uma prática melhor aí no seu treino, desenvolver melhor sua técnica, ter um treinamento mais bem distribuído para a perna, você vai conseguir treinar de forma mais intensa, de forma mais forte, vai conseguir fazer um cardio melhor e que, por consequência, isso vai te trazer um resultado de diminuir seu percentual de gordura e trazer resultados mais estéticos e até de qualidade de vida. É muito importante a gente ter isso que eu acabei de falar em mente. Ah, e mais um ponto importante. Quando a gente for falar sobre cardio, que também é muito importante nessa parte de fortalecimento e emagrecimento do indivíduo que tem dor no joelho, existem formas de você fazer um cardio sem impacto. Lembrando que o impacto ele não é um vilão. O problema é que você tem que ir graduando esses impactos. Você não pode chegar querendo fazer exercício com salto, encaixote, essas coisas, coisa de louco. Você tá com dor no joelho, você tem que reduzir num primeiro momento até tirar o impacto. Mas você não pode viver sem impacto para sempre, cara, senão o seu joelho vai ser uma folhinha de papel, vai ser um negocinho super sensível. O corpo humano, ele reage a estímulos. E tudo é estímulo. Então, se você for estimulando o seu joelho de pouco em pouco com impacto, for ensinando os seus tendões a absorver o impacto do chão, você não vai mais sofrer com dor no joelho. Então fique atento a esses pontos, tá? Impacto não é ruim para quem tem dor no joelho. Ele só precisa ser colocado de forma gradual dentro do seu treinamento de fortalecimento e tudo mais. Então, vamos fazer um resumão de tudo que eu acabei de falar. E dicas práticas no final. Treinamento não é brincadeira, não é zona. Treinamento é coisa pensada, é coisa desenvolvida para você.
Então você precisa ter um treino que seja equilibrável dentro da sua estrutura de membros inferiores aí. Então cuidado para quem está na gana aí de querer desenvolver o quadríceps muito rápido, quer ter uma perna mais definida, mais forte, mais grande, colocar muito exercício de quadríceps, porque a chance de você desenvolver uma dor no joelho é muito alta. Você precisa equalizar o seu treino, equilibrar o seu treino, tá? Distribuir esses exercícios tanto para glúteo, que é muito importante no controle da sua dor, quanto para o posterior de coxa. Em relação à execução dos exercícios, tem forma certa de executar os exercícios. O problema não é o exercício em si, então não é o agachamento que te causa dor no joelho, não é a cadeira extensora que te causa dor no joelho. É a forma com que o seu treino está montado e a forma com que você faz. Porque eu já percebi que muitas das minhas alunas, principalmente do presencial, que tinham problema com dor no joelho, só uma leve correção já conseguiu resolver esse problema. E as que não conseguiam resolver apenas com a correção, a gente precisou equilibrar. Então, isso é um processo muito importante. A respeito de cardio, cuidado com o impacto nesse primeiro momento, tira. Então vai para uma bicicleta, vai para um elíptico, vai para uma natação. Só que isso é só para um começo. A gente precisa estimular e ensinar o nosso corpo a receber e absorver impacto. Senão a gente vai ficar com um joelho de papel para sempre e aí não vai adiantar nada. Sobre as mobilidades, sempre deixar o seu quadril e o seu tornozelo móveis e também com força de estabilidade. Eles precisam estar estáveis quando precisam e precisa estar móvel também, tá? Assim como a estabilidade do joelho também é importante. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.